Atualiza está de volta e o assunto agora é merenda escolar saudável. Acompanha aí. Uma das coisas que eu acho mais importante é fazer com que essa escolha do lanche seja algo partilhado com a criança, que a criança participe dessa escolha, óbvio, orientada para escolher o melhor, né? E realmente, assim, fazer algo que seja variado, sempre procurar incluir uma fruta, né, que não seja tão perecível, digamos assim. O suco natural, embora a gente sabe que muitas vezes é difícil mandar esse suco natural, porque às vezes na escola não tem um local adequado para esse suco estar sendo refrigerado. Usar da criatividade com a criança para poder fazer sanduíches diferentes, montar ideias diferentes de lanche. Milho, eu acho milho uma coisa tão interessante de você mandar para a escola e é uma coisa que as pessoas quase não mandam. Então é realmente usar da criatividade e diversificar. Você deve ter uma preocupação grande com a alimentação na escola. É o lanche diariamente, né? Ah, não tem nada de anormal também. Mandando a frutinha picada, né? O suco feito em casa. Começa a crescer, não quer levar mais. Tem vergonha, acha difícil pegar aquela garrafinha para abrir, para batata. É tudo muito prático. Eu dou suco de caixinha? Dou, mas só na escola. Tem um lugar reservado que fica na geladeira, guardado, porque não pode pegar. Em casa não pode tomar, em casa é o suco natural. E para comer, o que você costuma colocar para ele? E aí é o normal, é o pãozinho com manteiga ou é o pão que... agora você tem aquela bisnaguinha integral também. Prefiro comprar o blanquê do que comprar presunto. Também não pode ser todos os dias, porque tem muito sal, tem muito sódio. Você vai balanceando, né? Sim, tem uns biscoitos que você compra que eles são com leite desnatado, então tem menos gordura. Só uma coisa que eu nunca comprei e eu digo a ele, assim como eu disse a Camille, que eu não ia comprar, era biscoito recheado. Essas coisas eu não compro, não comprei, não tem na minha despensa. Aí ele experimenta de colega e fala assim: mamãe, eu gostei tanto de um biscoitinho assim, assim, assim. Aí eu falei: já sei, é tal biscoito, mas mamãe não vai comprar para você porque não é saudável. Se você quiser experimentar da sua colega, pode experimentar, mas eu não vou comprar porque não faz bem. E ele entende numa boa. Ele entende, eu prefiro falar assim: entende, passa. É um jogo limpo, né? Agora, não tem nada de anormal, eu mando pãozinho com manteiga ou com requeijão, ou com um pedacinho de queijo, mando suco, mas não mando essas outras coisas de biscoito. E o lanche na escola também, porque tem a cantina, né? Sim. A cantina é um perigo. Cantina com um enroladinho, coxinha, que dá aquela... Então, sempre foi assim. Uma vez na semana pode lanchar na escola. Uma outra coisa muito interessante que a Latife faz com os filhos dela, que são exames rotineiramente, são exames periódicos que você faz. Eu faço como preventivo mesmo. É uma vez ao ano que você faz? Uma vez ao ano eu faço glicose e colesterol. Faço lipidograma, peço para ver, porque embora a gente crie toda esse hábito saudável, né? Toda essa proteção assim, mesmo assim, a gente tem visto muitas crianças desenvolverem essas doenças enquanto crianças. E aí eu prefiro saber, eu prefiro descobrir, poder entrar logo com uma providência do que ser pega de surpresa. A preocupação com a obesidade infantil, na verdade, ela tem que começar antes do bebê ser gerado. Por quê? Porque os estudos mais recentes, eles têm mostrado que no caso da mãe, se ela engravida acima do peso, ela transmite para o bebê um risco de, ao longo da vida, já na infância, desenvolver obesidade e mais para frente, tanto obesidade como diabetes, tá? É isso independente dela ter diabetes gestacional ou não. Outro fator também,
depois que engravidou, um ganho de peso excessivo também coloca esse bebê sob risco de desenvolver obesidade, tá? Tem estudos até mostrando isso já aos 2 anos de idade. E muito interessante também é que teve um estudo que mostrou que o pai também tem uma parcela de participação nisso. Por quê? Porque o homem que está acima do peso, quando ele tem alterações na parte dos espermatozoides dele que fazem com que haja uma transmissão de herança dessa tendência à obesidade para o bebê. E o melhor, essa alteração no espermatozoide, ela é uma alteração reversível. Então, quando esses homens eles perdiam peso, essa é uma mutação, uma alteração cromossomial chamada epigenética, isso aí ele voltava para o normal. Há quem tenha opinião, quem procura acha, né, para que furar a criança, mas nos dias que a gente tem vivido hoje, eu acho importante fazer. Sempre com acompanhamento, né? Tem o nutricionista, tem endócrino, eu acho importante ter esse acompanhamento, porque cria neles também, Paula, um desejo de se cuidar. Sim. Acaba despertando isso. Igual atividade física, né? Eu tenho esse exemplo com Camille. Desde novinha eu busquei alguma coisa para ela fazer. Não porque tinha que estar em alguma coisa, no balé ou no jazz, não. Eu queria para ela uma atividade física. Então, primeiro foi realmente o balé, depois veio o jazz, aí não quis mais. Chegou numa idade que ela foi fazer um pilates, saiu do pilates, foi para uma atividade de aprender jogos e agora ela, por vontade dela, já adolescente, voltou para o pilates. Maravilhoso. Então você cria assim uma coisa que a criança vai crescendo e depois ela mesma busca aquele hábito saudável. Olha, eu acho assim que de todas as heranças que a gente pode deixar para os filhos, primeiro Deus acima de tudo, a palavra, depois é você poder dar a eles o de melhor que tem nessa vida, nessa terra. Eu acho muito, eu me cobro isso, eu ter condição de comprar algo bom e não fazer. Sabe? Eu ter condição de ir lá, de poder comprar fruta, de poder comprar verdura e não fazer. Quer dizer, eles não vão fazer. Se eu não fizer, eles não vão fazer. Então eu me cobro isso mesmo como uma responsabilidade. No próximo bloco, você vai conhecer a mudança de um jovem drasticamente. Ele mudou sua vida radicalmente. Ele saiu do sedentarismo, da obesidade, para uma vida muito mais saudável. Não perde.